Amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Que bom estar aqui de novo. 2 quarta-feiras seguidas eu aqui. Coisa boa. A quarta passada não conta. A quarta passada tinha uma multidão aqui. Porque a gente recebeu um pastor de fora. Mas hoje estou aqui porque essa é uma quarta-feira especial. Hoje é um dia que nós vamos fazer a unção dos enfermos. Então a gente está agilizando a liturgia. São 8h20, eu já estou pregando e vou pregar 15 minutos. Porque a ideia é que a gente celebre a Eucaristia e depois a gente vai orar por todos que quiserem receber uma oração. Vamos ungir com óleo, conforme diz a palavra do Senhor lá na carta de Tiago, capítulo 5. Está alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja, unjam com óleo, a oração da fé salvará o enfermo. A gente quer orar por você, especialmente por cura física, cura emocional também. E se tiver algum enfermo que você queira orar que não está aqui, a gente vai juntos interceder por aqueles que não estão aqui. Então essa é uma liturgia diferente, é uma liturgia especial para a gente fazer essas orações pelos enfermos. Amém? Mas antes eu quero trazer uma palavra para nos motivar e nos animar a orar pelos enfermos, a orar por cura. Eu quero falar um pouquinho sobre oração, que é um dos temas mais extraordinários do cristianismo. Oração não é só falar com Deus, oração é estar com Deus, se relacionar com Deus, que a gente não vê, mas com quem a gente se relaciona. A oração está para o crente como o ar está para o ser humano, é a nossa respiração, a gente vive orando, e a Bíblia diz orai sem cessar, e é isso que a gente quer fazer hoje. Mas eu não sei se acontece com você, deve acontecer, porque acontece comigo também, às vezes a gente não sabe se a nossa oração está sendo ouvida, ou se está sendo ouvida, se vai ser atendida, o que eu acho que é mais desesperador ainda. Não poucas as vezes, eu já orei aqui e fiquei pensando, essa oração está batendo no teto dessa igreja, mas Deus não está ouvindo, porque às vezes tem falta de fé, a gente não acha, como a gente não vê que Deus tem, a palavra de Deus diz que tem, mas a gente não vê, nem sempre a gente consegue imaginar que Ele tem os seus ouvidos inclinados para ouvir a nossa oração. Mas eu quero contar uma história para você, para lhe dizer que oração é algo de Deus. A Bíblia manda que a gente ore, é coisa boa a gente orar, Deus ouve as nossas orações, Ele se inclina para ouvir a nossa voz, e quando a gente ora, coincidências acontecem. E quando a gente não ora, coincidências não acontecem. Por isso que eu quero animar vocês a orar. E eu estou me lembrando de uma história, que quem contou essa história foi um pastor inglês, da igreja episcopal lá inglesa, chamado J. John. Eu adoro essa história. É essa história do poder da oração. Disse que um pastor lá tinha um gato. E a família dele, na verdade, tinha um gato, os filhos dele tinham um gato. E um dia ele estava trabalhando em casa, preparando o sermão. E aí o filho disse, papai, o gato da gente subiu na árvore, na frente de casa. E eu não consigo pegar. Aí lá vai o pastor, termina de fazer o que estava fazendo, vai lá para o lado de fora e vê que o gato está em cima da árvore. Sendo que tinha um problema. A árvore não era grossa o suficiente para ele subir na árvore e pegar o gato. E nem era fina o suficiente que ele conseguisse balançar e o gato cair. E ele não tinha como pegar o gato. O gato ficou lá, miau, 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 o filho dele chorando. E ele tinha que resolver aquele problema o mais rápido possível para voltar a preparar o sermão do domingo. Ele teve uma ideia brilhante. Ele pegou o carro, amarrou uma corda no carro e na árvore. E ele pensou, eu vou acelerando aos pouquinhos. A árvore, ela vai fazer assim. E o gato vai fazer assim com a árvore. E eu vou acelerar a corda vai puxar a árvore, até o limite que der, eu boto o carro no freio de mãos, desço, pego o gato. E depois dou uma ré de novo, porque a árvore é uma árvore que é meio elástica. Eu não vou conseguir subir nela, mas ela é elástica, dá para fazer isso. Brilhante, o pastor, brilhante. E aí ele fez isso, pegou uma corda, amarrou na árvore, foi acelerando e a árvore descendo. E ele acelerando e a árvore descendo. E deu certo. A árvore estava chegando numa altura que o gato dava para ele pegar. Ele deu o freio de mão, desceu do carro. Quando ele estava descendo, a corda torou. E o gato voou. Fim da história.
Não, tem mais a história. Passou uma semana de chororô, porque o gato tinha voado. O pastor não tinha o que fazer, estava trabalhando normal. A secretária dele ligou dizendo que ele tinha uma visita para fazer numa família que tinha acabado de chegar na igreja. Ele resolveu visitar a família. E quando ele chegou na casa dessa família nova, o pastor, para fazer aquela visita, ele abre a porta. A mulher, pastor, seja bem-vindo, que coisa boa. Ele entrou, quando ele entrou, adivinha quem ele viu? O gato. E ele não teve a menor dúvida de que aquele gato era o dele. O gato era a cara do dele, era o dele com certeza. Mas ele não podia chegar acusando, esse é meu gato. Então ele ficou olhando para o gatinho deu uma miada também. E a mulher chegou junto dele, e ele disse, que gatinho bonito que você tem. E aí ela disse, é lindo. Aí ele disse, e faz tempo que você tem esse gato? Querendo pegar. Aí a mulher fez, pastor, você não vai acreditar. Aí ele, conte a história. Aí ela disse, pois eu vou lhe contar. Na semana passada nós tínhamos acabado de chegar aqui na cidade. E o meu filho pequeno, que já estava agoniado com a mudança e tudo, a gente lá de fora tentando arrumar as coisas no jardim. E ele, eu quero um gato, eu dizia, não dou. Ele, eu quero um gato, ele dizia, não dou. Eu quero um gato, ele dizia, não. Mas ele aperreou tanto, que eu disse, olha, o perigo de eu dar um gato a você é zero. Você só recebe um gato se Deus quiser mandar um gato para você. Aí ele ajoelhou e disse, papai do céu, manda um gato. Pastor, vê um gato voando para ele. Meus amigos, quando a gente ora, coincidências acontecem. E quando a gente não ora, não acontece. Essa parábola que a gente leu é a parábola do amigo à meia-noite. História fantástica. Jesus conta essa história no contexto quando ele estava ensinando sobre a oração. Se você voltar alguns versículos nesse texto, você vai ver Jesus ensinando o Pai Nosso. E aí ele diz assim, qual de vós vai ter um amigo que você for procurar ele à meia-noite, ele vai dizer, amigo, me empresta 3 pães, porque chegou um visitante na minha casa e eu tenho que dar a ele. E ele respondendo de dentro disse, não me importune, a hora está fechada, meus filhos já estão dormindo, eu não posso levantar. Essa é a história. Para entender essa história, tem que entender um pouquinho do contexto da cultura. Naquela cultura, os pães não existia uma padaria em Israel de 2000 anos atrás. As coisas eram feitas em comunidade, quase que em cooperativa, nas pequenas vilas. Então, o pão era feito também em comunidade. Todo mundo sabia quem tinha pão e quem não tinha pão. E o pão era quase comunitário. Depois é que era dividido nas casas. E era isso que aconteceu. Agora, você imagine se alguém, por exemplo, o pastor Técio, à meia-noite vai bater na minha porta atrás de um pão. Eu não vou dar pão a ele. De jeito nenhum. Eu vou dizer, meu amigo, tem iFood, tem qualquer coisa. Não, estou brincando. Não estou brincando não. Não vai chegar meia-noite lá em casa. Eu não vou lhe dar de jeito nenhum. Mas não é bem assim. Outra coisa que aquela cultura era importante é você cuidar do visitante. O visitante, quando chegava, é importante que você cuidasse dele, fosse um bom hóspede. Isso era uma coisa importante. Então, aquele camarada da história que Jesus contou, ele foi pedir pães ao seu amigo com a certeza de que ia receber. Por 3 razões. Primeira razão, o pedido não era nem para ele, era para um visitante que estava chegando. Segunda razão, ele estava pedindo a um amigo, ele não estava pedindo a um inimigo. E terceira razão, ele estava pedindo uma coisa que sabia que o camarada tinha. Ou seja, você está pedindo para alguém, você está pedindo para alguém que é seu amigo, e você está pedindo para alguém que é seu amigo, que sabe que pode lhe ajudar. Então, ele não conseguia imaginar desculpas esfarrapadas para o camarada não dar. Ah, meu filho está dormindo. Tu acordou até com essa resposta. Então, não dava para imaginar uma resposta diferente do sim. Ou seja, a chave para a gente entender essa parábola está no fato de que o homem não teve vergonha de pedir ao seu amigo, mesmo sendo à meia-noite. E como consequência dele não ter tido vergonha, ele recebeu o que pediu e o que precisava. E o que a gente aprende diretamente, que eu preciso ser objetivo com essa palavra de hoje, no ensino sobre a oração, é que o nosso Deus é o nosso amigo à meia-noite, e que se nós o importunarmos e nós pedirmos, Ele há de nos abençoar da mesma maneira. Amém? Ele há de nos abençoar. Isso parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito.
Deus ouve as nossas orações. Agora, eu estou dizendo que isso é assim, mas eu sei que aqui, neste santuário hoje, tem pessoas, tem pelo menos 4 grupos de pessoas, rapidamente. Primeiro grupo de pessoas é aquele que não crê que Deus ouve as orações. Por alguma razão você não crê, você é ateu ou qualquer coisa, você não crê que Deus ouve. E aí, se você não crê que Deus ouve, aí fica mais difícil. Mas eu vim aqui proclamar que nós já oramos e vamos continuar orando e vamos orar especificamente por você individualmente e Deus vai ouvir as nossas orações. Amém? Tem gente que pensa, como tem uma música que eu gosto muito de cantar, Pati, que cantou hoje, gosta de botar ela quando a gente está chegando perto ali do Advento, no Natal, que é uma música que diz assim: descobri então que Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo. Tem gente que pensa que Deus vive longe lá no céu e aí não ora porque ele não ouve, mas Deus ouve. Amém? Segundo grupo de pessoas, tem um grupo que diz assim: a Bíblia diz que antes que a palavra saia da minha boca, ele já sabe o que eu vou dizer. Então para que eu vou orar? Se Deus sabe de tudo, não faz sentido eu orar, porque Ele já sabe tudo que eu vou dizer. Então isso faz sentido, especialmente para quem não é pai nem mãe. Porque quem é pai e mãe sabe que você não vai dar tudo ao seu filho, que você sabe que ele precisa. Isso é a pior pedagogia do mundo. Você precisa que ele peça, você precisa que ele se manifeste, você precisa que haja um relacionamento. O pai e a mãe que dão tudo ao filho, sem deixar nem o filho pedir, estão fazendo uma péssima parentalidade. E a Bíblia nos anima: clama e eu te ouvirei, me busca e eu responderei, diz a palavra. Então, mesmo ele sabendo o que eu quero, é muito importante que a gente peça, fale. É terapêutico, não sou psicólogo não, mas tem teste aqui. É terapêutico você botar para fora, dizer o que você quer e pedir ao Senhor. Amém? Terceiro grupo de pessoas é aquele, esse aí vai ficando cada vez mais sofisticado, né? Porque quem não crê, não creu, foi o primeiro. O segundo, o cara, se Deus já sabe para que eu vou orar. Aí agora vem o mais sofisticado. É o camarada que diz assim: eu creio que Deus não muda, Ele é imutável. Aí o cara já entra com a teologia. Deus é imutável, para que eu vou orar? Se Ele é Deus, Ele está certo, Ele vai fazer o que Ele quer, não vai mudar. Mas também não é bem assim. Porque a palavra de Deus, Ele mesmo diz que Ele é imutável. Você não vai mudar quem Ele é, mas as circunstâncias não. Tem coisas que Ele está dizendo que Ele quer contar com a sua oração para Ele fazer. Oração por cura, como a gente vai fazer hoje, pela salvação de algum parente seu. Oração diversas, circunstâncias diversas. Ele conta com a nossa oração para fazer. Tiago capítulo 5, que é o texto base do nosso culto hoje, ele diz assim: quem está feliz, cante louvores, quem está triste, vamos orar, confesse os pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para que sejam curados. Ou seja, há curas que vão vir quando a gente orar. A oração do justo tem muito em seus efeitos. Então, ele não muda, mas ele diz que as circunstâncias podem mudar quando a gente ora. Amém? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, o texto conhecido lá de 2 Crônicas. Tem gente que gosta de dizer, e o reverendo Marcondes que está ali não gosta dessa frase, com razão de não gostar, porque ela é verdade, mas o povo aplica errado. Tem gente que diz assim: a oração não muda Deus, muda quem ora. Claro, a oração não muda Deus, Deus é imutável. E claro, a oração muda quem ora também, porque quem ora fica mais dependente de Deus, fica mais grato, fica com o coração perto de Jesus. Mas o fato de ser verdadeiro que a oração não muda Deus e muda quem ora, não significa dizer que ela não muda as circunstâncias. Ela sim pode mudar as circunstâncias. Alguém ora e chove, alguém ora e para de chover, alguém ora e alguém se converte, alguém ora e alguém é curado em nome de Jesus. Se não fosse assim, eu ia me aposentar, não sei nem o que eu estava fazendo aqui. Se eu estou aqui, é porque eu creio que nós podemos orar e Deus move as circunstâncias para nos abençoar, porque nós somos seus filhos amados. E Ele é o nosso amigo à meia-noite. Amém? O quarto e último grupo, esse eu queria me concentrar um pouco nesse, porque eu acho que muitos de vocês estão nessa categoria, é aqueles que têm vergonha de pedir. Gente que não entendeu ainda plenamente a graça de Deus. E aí pensa assim: eu não tenho
crédito com Deus para pedir. Porque eu sou um pecador, uma pecadora. Porque ontem mesmo eu fiz isso e aquilo outro. Porque eu ainda não estou firme na igreja. Porque eu ainda não mudei tal hábito. Porque eu não sou feito pastor, ou feito a líder fulana, ou o líder fulano. Então, eu não tenho crédito. É melhor que o pastor ore por mim. Melhor que o bispo ore por mim. Se for um papa, melhor ainda. As pessoas que não entenderam a graça de Deus acham que existem orações mais qualificadas do que outras. Acham que Deus me ama mais do que Ele ama. E se você acha que Deus me ama mais do que Ele ama, porque eu estou a 2 metros de altura com essa roupa branca, você não entendeu a graça. Porque Deus ama você igual a Ele me ama. E você é tão filho, filha, quanto eu sou filho. E se você aqui é pai ou mãe, você sabe que não existe preferidos. Você pode até ter um relacionamento diferente com algum filho, mas não é preferido. Você não vai deixar de abençoar seu filho. Deus não vai deixar de abençoar você, porque você ontem tomou uma cachaça de cair. Embora que seja do interesse de Deus que você não se embriague. Deus não vai deixar de abençoar você por qualquer outra razão, falta de fé, porque isto seria mérito. Nós cremos num Deus de graça. Graça é favor imerecido. Eu não sei qual é a sua condição aqui. Eu não sei se você está com a consciência pesada pelo que fez, deixou de fazer, pelo que disse, deixou de dizer. Quero dizer que Deus quer que você se transforme. Deus quer transformar você em pessoa mais parecida com Ele, mais sóbria, mais abençoada, mais madura espiritualmente. Mas independentemente disso acontecer, Ele tem prazer em lhe abençoar. Rodolfo, nosso pastor que está aqui na primeira fileira, ele gosta de dizer isso. Deus é um Deus que é bom e tem prazer em nos abençoar. E Rodolfo diz isso porque Rodolfo é pai de 2. E Rodolfo, que não é um pai muito bom, Rodolfo é mala. Mas mesmo sendo um mala, tricolor, desse jeito, ele sabe dar boas coisas aos seus filhos, como diz a palavra de Deus. E ele sabe o prazer que ele tem em abençoar Davi e Daniel. Agora você imagina como é Deus querendo nos abençoar. Ele ama você. Ele quer cuidar de você. Eu não sei qual é a sua oração mais íntima hoje. E o louvor pode vir, que já está na hora de eu terminar. Eu não sei qual é a sua oração mais íntima hoje. Eu não sei qual é a sua necessidade mais íntima hoje. Mas eu quero dizer que Deus ouve a sua oração. Eu quero dizer que Deus quer ouvir a sua oração dita. E não só aquilo que passa na sua cabeça, porque Ele já sabe que está lá. Eu quero dizer que Ele não muda, mas Ele pode mudar as suas circunstâncias. Eu não vou dizer que Ele vai, porque nada me garante que Ele vai mudar as suas circunstâncias. O Deus é Ele, não sou eu. Pode ser que a sua circunstância não vai mudar e a vontade dEle seja essa. Mas Ele pode mudar. E Ele pede que eu faça diante dEle conhecidas as minhas súplicas. E as suas súplicas, que nós somos irmãos, se forem hoje para a sua cura, para a sua libertação, eu vou com os irmãos líderes aqui da igreja, nós vamos orar por você e com você. E o Deus que nós cremos, de graça, pode abençoar e mudar a sua sorte. Amém? Vou contar uma história para terminar. Eu nunca consegui contar essa história toda sem chorar. Vamos ver se eu consigo. Já é a 30ª vez que eu conto essa história na minha vida. E toda vez eu choro. Mas hoje eu vou fazer uma força para não chorar. Mas é uma história que fala dessas orações que são ouvidas. Especialmente para a cura. Por conta do culto que é especial. É a história de uma pobre mulher que morava numa casa humilde com a sua netinha, que estava muito doente, e ela foi ao hospital longe para resolver uma coisa, deixou essa neta doente em casa, não tinha como carregar a neta para o hospital, ela foi atrás de conseguir um médico, alguma coisa, e desesperada, no caminho de volta, deixando a neta lá, e era longe, ela passou por uma igreja. E quando ela passou por uma igreja, era um círculo de oração e havia algumas senhoras que estavam orando. Ela ouviu e entrou. E esperou as mulheres que estavam orando, cada um por sua vez.
E quando chegou na vez dela, ela disse assim: olá Deus, sou eu, a Maria. Olha, minha neta está muito doente e eu gostaria que o senhor fosse lá curá-la, porque eu não estou com condição, o hospital, os médicos não têm condição. Por favor, Deus, anote aí meu endereço. Quando ela disse isso, as outras mulheres do ciclo de oração já começaram a rir da cara dela. Já entenderam que ela não tinha muita intimidade com Deus para poder dar um endereço a Deus. Estranharam, mas ela continuou. Ela disse: é muito fácil. É só o senhor seguir o caminho das pedras e quando passar o rio com a ponte, o senhor entra na segunda estrada de barro à esquerda, passa a vendinha, a minha casa é o último barraquinho daquela rua. As senhoras já estavam botando a mão na boca, sem querer constranger ela rindo. Ela não se fez de rogada e continuou: olha Deus, a porta está trancada, porque eu deixei minha neta sozinha lá e tive que sair. Mas a chave fica embaixo do tapete vermelho na entrada. Por favor, vá lá, cure minha netinha. Obrigado. E quando todo mundo achava que ela já tinha acabado, ela ainda botou um ainda na tua presença, que tem isso, né? Ainda na tua presença a gente faz isso. Ainda na tua presença, não se esqueça de colocar a chave de novo debaixo do tapete, porque senão eu não tenho como entrar. Muito obrigado. Amém. Essa foi a oração dela. Depois que Dona Maria foi embora, as demais senhoras começaram a rir, soltaram um riso. Como é triste descobrir gente que não ora direito, que não sabe as coisas. Mas a Dona Maria foi andando. Demorou, até que chegou em casa. E quando ela chegou em casa, ela não pôde se conter de tanta alegria ao ver sua neta sentada no chão, brincando com suas bonecas. E ela disse: menina, você está de pé? Como é que pode? E a menina, olhando carinhosamente para a avó, disse assim: ah, avó, um médico esteve aqui. Ele me deu um beijo na testa e disse que eu ia ficar boa. E eu fiquei boa na hora. E ele era tão bonito, sua roupa era tão branquinha que parecia até que brilhava. E vó, ele mandou lhe dizer que foi fácil achar a nossa casa. A senhora ensinou direitinho a ele. E disse que deixou a chave debaixo do tapete, do jeito que a senhora pediu. Irmãos, Deus ouve as nossas orações. Eu podia contar 30 vezes que eu, desesperado, clamei pedindo ajuda e Ele ouviu minhas orações. E se eu pedisse para vocês se levantarem e darem testemunho, eu sei que vocês mesmos tinham histórias de dias que vocês estavam aperreados e Deus ouvia as orações. Há 30 anos atrás, meus pais fundaram uma creche na igreja que a gente cresceu, na Catedral da Trindade. Lá no Espinheiro fundou-se uma creche. E tinha muitos dias que não tinha o dinheiro do leite das crianças e outras coisas. E inúmeras vezes eu via minha mãe orando e ligando para a igreja para falar com Dom Paulo e para outras pessoas, dizendo: olha, amanhã é o limite, só tem comida para hoje. E durante o dia eu via a resposta das orações, das coisas que chegavam lá em casa para levar para a creche. E eu podia estar contando aqui 200 mil testemunhos, mas eu não vou fazer isso. Eu quero motivar você a vir orar com fé de que Deus ouve as suas orações. Se Ele quiser mudar a sua circunstância, curar a sua dor, resolver o seu relacionamento, ajeitar a sua vida financeira, ou sei lá qual é o seu pedido, se Ele quiser, Ele pode. Se Ele não quiser, Ele não vai. Mas uma coisa eu posso prometer, sem medo nenhum de errar, de você me chamar de charlatão, de manipulador. Mesmo que Ele não faça o que eu e você a gente quer, Ele garante que vai estar ao seu lado. Se Ele for lhe dar, ótimo. Se Ele não for lhe dar, Ele vai lhe dar força para atravessar 100. Ele vai ser a companhia, o amigo que vai estar do lado. Se você tiver que chorar, Ele vai enxugar as suas lágrimas e vai chorar junto de você, se for o caso. Mas você não vai ficar só de forma nenhuma. De forma nenhuma. Não faça dessa quarta-feira mais um culto, mais uma mensagem. Hoje o culto é diferente. A gente vai celebrar a Eucaristia, que é o sacramento da cura. Quando você vier receber o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo, você vai vir dizendo assim: Senhor, fortalece a minha fé, porque hoje eu vou orar e o Senhor vai ouvir a minha oração. Amém? Curva sua cabeça para a gente terminar orando. Senhor, feliz é o cristão que ora,
nós estamos aqui te pedindo que não deixe que a gente vire uma igreja, uma congregação de ouvir palavras que cuidam de paliativos. Não deixe que a gente viva para ser um povo que fica se enganando. Nós estamos na tua casa, Senhor. Nós queremos ser um povo que ora. Nós queremos ser um povo que depende. Nós queremos ser um povo que chora e que se quebranta na tua presença. Nós queremos ser um povo que diz: faz a tua vontade, Senhor. E eu quero te pedir que o Senhor essa noite venha ouvir a oração do seu povo. E venha fazer os milagres que a gente vai te pedir hoje. Tem gente aqui orando por outras pessoas que estão no hospital desenganadas. Mas o Senhor pode mudar tudo, porque o Senhor é o Deus do impossível. Tem gente que vai vir aqui orando por dores que acham que não tem solução. Mas eu creio que o Senhor está aqui hoje com poder para curar, com poder para fazer milagres. E a gente contar testemunhos do que o Senhor está fazendo no nosso meio. Faz isso, Senhor. Provisão financeira. Eu oro, Pai, por restauração de relacionamentos. Eu oro por direção, para quem está precisando de direção. Nos alimenta no pão e no vinho. Fortifica a nossa fé na graça de Jesus Cristo. É em nome dele que fazemos todas essas coisas, pedimos todas essas coisas. Nós não temos mérito nenhum em nós mesmos. Mas Jesus, no mérito dele, ele nos autorizou, Pai, que te pedíssemos em nome dele. Faz essa obra maravilhosa no nosso coração e no nosso meio enquanto igreja. É assim que nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês.